seu filho poupou, mas antes me entregou por nós. Quem nos intentará alguma acusação? Amém. Queridos, pode se assentar. Eu quero ler um versículo e fazer uma oração em seguida. Aleluia. Salmo 29, versículo 4. Ele diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Amém, queridos? A voz do Senhor. Então eu quero orar declarando essa palavra sobre a sua vida. Amém? Se for possível, inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos e eu receba dessa oração em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui agora. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, teu cuidado conosco. Em nome de Jesus Cristo, a tua voz é poderosa, Senhor, a tua voz é cheia de majestade. Eu declaro os nossos ouvidos totalmente sensíveis à tua voz, que a tua palavra, que é uma palavra rema, ela venha de encontro aos nossos corações, Senhor, e no nome santo de Jesus Cristo, ela cumpra o propósito pela qual o Senhor nos deu. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que essa palavra não volte ao Senhor sem cumprir a tua vontade sobre nossas vidas. Declaro falência de toda obra do inferno, declaro falência de toda a intenção, Pai, de Satanás, de roubar, matar, destruir aquilo que o Senhor deseja fazer em nosso meio. Amado Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, desde já toda ave de rapina, Pai, que tenta, Pai, comer as sementes que estão sendo lançadas nesse solo, Deus, e no nome de Jesus Cristo declaro os nossos corações, Pai, como um solo fértil, Pai, pronto para receber da tua semente, e no nome de Jesus Cristo, que essa semente, Pai, ela venha germinar em nossos corações, venha crescer e dar os frutos, Pai, que o Senhor deseja, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e assim nós glorificamos o teu santo nome. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu vou deixar a garrafa aberta porque 3 vezes eu já dei, né, uma bocada aqui na tampa. Acontece, né, gente? Deixa eu organizar as coisas aqui. Isso aqui eu não vou usar mais. Aí, agora sim. Queridos, que declaração poderosa, né? Uma voz poderosa, capaz de criar o universo, capaz de criar todas as coisas. Criou a mim, criou a você, né? E assim, um mundo repleto de tantas vozes, né? Tantas opiniões, tantas distrações. Como podemos nós, né, meros mortais, simples mortais, sintonizar essa voz divina? Queridos, quem aqui já esteve no meio de uma multidão de pessoas conversando ao mesmo tempo, falando ao mesmo tempo? Cara, é difícil você conseguir ouvir alguém falando, né? Quando você está tentando conversar com alguém no meio de um monte de pessoas conversando, o que acontece? Você tem que fazer um esforço tremendo para poder prestar atenção no que a pessoa está falando. E muitas vezes a pessoa fala as coisas e você, né? Tipo, não entendi. Por quê, queridos? Porque é uma multidão de vozes, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Queridos, você não tem condições de prestar atenção numa única voz. Só que nós precisamos aprender a sintonizar a voz de Deus. Essa é uma arma de guerra, queridos. Nós estamos falando sobre isso. Armas que Deus nos deu para poder lutar, para poder guerrear. Então assim, você tem que desejar isso, queridos. Porque senão, queridos, às vezes você está no meio de uma batalha, está guerreando, está lutando sem as armas corretas. E cara, a gente se torna um alvo. A gente se torna, tipo, sabe, como que é assim? Às vezes, sabe, como que eu posso colocar? Uma presa, essa era a palavra, uma presa fácil, né, para um leão que deseja nos devorar. Amém, queridos? Então eu tenho que saber lutar. Muitas vezes nós estamos aí, sabe, se esforçando ao máximo para permanecer. Nós estamos nos esforçando ao máximo para fazer as coisas certas, para que as coisas funcionem nas nossas vidas, para que as coisas deem certo no nosso casamento, para que as coisas deem certo no nosso trabalho, para que as coisas funcionem no nosso dia a dia. Mas, poxa, volta e meia nós nos deparamos, queridos, com situações que fogem ao controle.
que você perde o controle, e de repente você fala: poxa, mas será que Deus não está cuidando de mim? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Será que Deus não tem, prestado atenção naquilo que eu estou falando? Mas na verdade Deus tem prestado sim, e Deus tem falado conosco. A resposta que eu e você precisamos dar para essa pergunta é: eu estou ouvindo? Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus, fala: Senhor, e ora, fala, pô. E a hora que Deus vai começar a falar, falou, Deus, tem que sair, estou com pressa. Acontece, gente, muitas vezes isso acontece, né? Eu quero ouvir a Deus, mas eu não paro para ouvir a Deus. Eu quero que Deus fale comigo, mas eu não estou disponível para Deus falar comigo. Queridos, é que nem você conversar com alguém que não te dá a chance de falar. Não sei se vocês já se depararam com uma pessoa assim, que você vai falar, conversar, cara, parece que é um monólogo. Só a pessoa fala. E na hora que você vem de novo, e de novo, não dá chance para você falar nada. É chato, é horrível isso. Então a gente precisa aprender a ouvir e a falar. Amém, queridos? Então a Bíblia nos mostra que não é apenas possível, mas é essencial para permanecer e seguir o propósito de Deus em nossas vidas, quando nós aprendemos a ouvir a Deus. Então, cara, a gente falou que uma das armas de guerra é oração, amém? A gente falou no 2 cultos atrás. No culto passado a gente falou que outra arma de guerra, queridos, é a santificação. Então assim, quando eu aprendo a orar, e pastor, mas eu não sei orar, cara, basta você sentar e conversar com Deus, isso é uma oração. Se você parar para trocar uma ideia com Deus e falar como que você conversa às vezes com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família, se você parar e conversar, com certeza Deus está te ouvindo, né? Mas tem uma linguagem específica, cara, fale do teu jeito, mas fale, converse com Deus, Deus vai te ouvir, amém, queridos? Deus vai ouvir você. Aí a outra é a santificação, é eu entender aquilo que eu estou fazendo, que não agrada ao Senhor, e Deus está falando para mim: que tal você parar de fazer e se consagrar a mim? Se separar para mim. O que é santificação? É separação, é uma consagração. Eu estou separando algo para Deus, ou seja, eu estou separando a mim mesmo para Deus, eu estou me dando a Deus, amém, queridos? Então assim, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos, queridos, em diversas passagens, homens e mulheres que tiveram a intimidade de ouvir a Deus, e em muitos desses momentos os céus se abriram. Eles se abriram e essa comunicação ficou clara. Era uma comunicação, aberta, totalmente aberta com os céus. E queridos, Daniel, nós estamos falando de Daniel, nós usamos ele no primeiro culto, no segundo culto dessa série, e vamos usar até o final. Então assim, Daniel, por exemplo, queridos, ele estava imerso em um ambiente que era saturado por vozes de idolatria e de feitiçaria. O lugar onde ele estava, a Babilônia, queridos, ela era repleta disso. Então ele tinha muitas vozes para ouvir, e ele soube discernir a voz de Deus. Ele soube, queridos, parar e prestar atenção na voz de Deus. E essa sintonia, queridos, mudou o destino não só de Daniel, mas mudou o destino da nação de Daniel. E sabe o que isso me diz? Que se eu aprender a ouvir a voz de Deus, isso pode mudar o meu destino, amém? Mas pode mudar o destino da minha família também, amém, queridos? Então eu quero te incentivar a aprender a ouvir a voz de Deus. Será que é Deus que está falando comigo? Já fez essa pergunta, queridos? Já parou algumas vezes? Será que é Deus mesmo que está falando? E como que a gente tem a certeza de que é Deus que está falando comigo? Eu preciso aprender quando não é Deus. Se você aprender quando não é Deus quem fala, você vai saber quando é Deus quem fala. Amém, queridos? Quem está a fim de aprender hoje isso? Amém? Glória a Deus. Então eu preciso que você faça um esforço tremendo para ficar acordado. Tá bom? Tudo bem? Sei que é domingão, né? Poxa, aquele dia que a gente fica mais preguiçoso, né? Mas se você precisa fazer um esforço para que você receba dessa palavra, porque senão, queridos, você vai acordar no final do culto e vai falar: uau, o que será que o pastor falou? E não vai aprender. Mas faça um esforço, amém, queridos? Então eu quero começar falando de céus abertos e céus fechados.
Queridos, a palavra de Deus nos ensina que nossas atitudes aqui na terra, ela tem o poder, repete comigo, o poder. Por que eu vou pedir para você repetir? Para você ficar acordado, tá bom, queridos? Eu sei que essa palavra é uma palavra que ensina a gente, e se a gente não se movimentar, a gente tem a tendência de adormecer diante dela, né? É que nem você ir para a escola. Quem vai para a escola aqui? Né? Quantas vezes você já estava na escola, o professor falando e deu aquele soninho? Já aconteceu, né? Ou não, né? Só comigo que acontece de certo, né? Ou vai ler a Bíblia. Quem aqui já foi ler a Bíblia e de repente quando viu estava debruçado em cima da Bíblia, né? Nossa, chegou tipo babá na Bíblia ali. Acontece, né, gente? Então, vamos fazer um esforço. Eu vou te ajudar e você me ajuda, tá? Então, assim, queridos, a palavra de Deus nos ensina que as nossas atitudes, elas têm sim, queridos, o poder de influenciar a nossa conexão com o céu. Elas podem abrir o céu, permitindo a voz de Deus, que a voz de Deus flua e transforme circunstâncias, ou elas podem fechar os céus. Então, assim, a minha atitude pode fazer o céu fechar ou abrir. Você já imaginou, já pensou nisso, queridos, que você tem poder para fazer isso? De fechar ou abrir os céus para a voz de Deus a respeito da sua vida. Então, assim, a Bíblia descreve que um afastamento do Senhor, ela resulta em céu como ferro. Ela descreve um céu como um ferro. Imagine, cara, como é esse cenário. Então, um céu como ferro, ele é o símbolo da ausência da voz do Senhor sobre nós. Então, assim, eu quero ler com você Levítico 26, 19. Vão ser alguns versículos, preciso que você fique ligado. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Amém, queridos? Levítico, né? Versículo 26 e 19. Queridos, preste atenção que ele já começa dando uma instrução de algo que pode fechar os céus sobre as nossas vidas. Deixa o versículo lá. Ele quebrará o quê? O que ele vai quebrar, gente? Fale bem alto. Orgulho. Eu quebrarei o seu orgulho. Amém, queridos? Ele está falando o orgulho de alguém? O meu orgulho. Entendeu? Então não é de ninguém ao seu lado não, é o teu. É o que a Bíblia está falando. Ele quebrará o meu orgulho. E detalhe, ele coloca uma outra característica depois da palavra orgulho. É o quê? O quê? Rebelde. Ui, que medo, né, gente? Orgulho, além de ser orgulho, é rebelde. Meu, ele é acrescentado, ele tem um algo a mais assim. E queridos, você vai entender o porquê rebelde, tá? Daqui um pouquinho. Então, assim, os céus abertos, eles nos permitem ouvir com clareza. Céus fechados nos impedem de discernir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é criadora. Onde ela é liberada, ela gera vida, quebra cativeiros. Assim como Daniel precisava buscar, eu e você precisamos buscar, queridos, as chaves que abrem os céus. Eu e você precisamos identificar, né, o que é isso. Nós vemos isso claramente no batismo de Jesus. Queridos, uma das chaves que abrem os céus. Preste atenção. Lucas 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Amém? Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. O que abriu os céus, queridos? O batismo? A oração. Por que nós começamos com nossa primeira arma de guerra sendo oração? Porque a oração é a primeira chave que abre essa porta, queridos. A oração é uma das chaves mais poderosas para abrir essas portas. E aqui a gente vê que Jesus Cristo, ele estava sendo batizado e ele orou. Então ele orou e os céus foram abertos. A oração de Jesus abriu os céus. Queridos, aí eu quero entrar num outro ponto. Ruídos. Lembra que eu falei para vocês assim que às vezes nós estamos inseridos numa multidão de coisas que a gente não consegue discernir
a voz que a gente precisa ouvir? Amém? Às vezes você está ali inserido num lugar, queridos, muitas vozes, e você precisa ouvir uma delas, só que você não sabe qual que é, não consegue aprender. Então assim, o ruído da Babilônia são as vozes, queridos, que tentam nos silenciar. Nós estamos falando da Babilônia, queridos, como algo que aprisiona, como algo que nos leva cativo. E o que é ser cativo, queridos? É você se achar livre estando preso, né? Porque não tem grade, não tem corrente, só que você não consegue se libertar daquilo, você não consegue sair daquele cenário. Tem muitas pessoas, queridos, que às vezes estão ali vivendo em cativeiros, e elas, eu sou livre, eu estou de boa, mas na verdade não conseguem vencer aquilo que elas estão vivendo. Elas não conseguem superar isso, não conseguem sair disso. Então Daniel estava na Babilônia. E o que significa Babilônia, queridos? O nome Babilônia significa confusão de línguas. Alguém se lembra da Torre de Babel? Já ouviram falar nisso? Lembra que Deus confundiu o povo com diversas línguas? Vocês sabem onde é a Babilônia? Nesse lugar. Dali que saiu, queridos, dali que começou. Então assim, Babilônia significa confusão de línguas, ou seja, um lugar de muitas vozes, muitas opiniões, muitas distrações. Queridos, um retrato do mundo que vivemos. Hoje nós temos tudo e não temos nada. Amém, queridos? Então você pode acessar tudo e você também pode não ter nada, mesmo acessando todas as coisas. Então, amados, essas vozes competem pela nossa atenção. Você vê assim, cara, alguém já foi na internet e digitou uma palavra ali sobre paz? Já, não sei se você fez, mas se você for na internet digitar, traga uma ministração sobre paz, você vai ver muitas ministrações sobre paz, mas muitas dessas ministrações não é a mensagem do Senhor para você. Muitas dessas palavras, queridos, não é o Senhor falando contigo, são distrações, são palavras que muitas vezes querem trazer conforto ao nosso coração, mas nem sempre, queridos, a palavra de Deus te traz conforto ao coração. Ela te traz sim, queridos, um confronto. Para quê? Para que você saia do lugar de cativeiro e vá para o lugar de libertação. Então nem sempre, queridos, palavras que são aquelas palavras confortáveis a se ouvir, são palavras que Deus está falando conosco. E eu tenho que discernir isso, eu tenho que saber, por isso que eu tenho que ter esse entendimento. Então assim, queridos, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho perturbador. A palavra diz que foi um sonho perturbador. Eu vou ler o versículo aqui, Daniel 2, versículo 1 e 2 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar magos, preste atenção que isso é importantíssimo para você continuar na palavra. Ele mandou chamar magos, encantadores, feiticeiros e caldeus. Vamos de novo, o que ele chamou? Magos, encantadores, feiticeiros e caldeus. Aqui nós temos 4 tipos de vozes que tentam silenciar a voz de Deus nas nossas vidas. E eu vou te explicar por quê. Nabucodonosor, ele estava angustiado e ele buscava respostas em diversas vozes do mundo. E amados, isso acontece quando nós estamos distante da voz de Deus. Quando você está distante da voz de Deus, queridos, você busca respostas nas vozes erradas, nos lugares errados. Então assim, nós procuramos direção em fontes que muitas vezes só aumentam a confusão e a angústia. Já se ligou, queridos, que às vezes no momento de depressão, momento de ansiedade, momento de angústia, de tristeza, cara, às vezes as vozes que estão chegando, elas estão potencializando isso, ao invés de te ajudar a sair desse lugar, ao invés de te tirar desse cativo, desse lugar de cativeiro. Mas não, elas têm o poder para te colocar mais fundo ali. Só que a gente tem, sabe, uma percepção errada sobre isso. A gente acredita que aquilo ali, nossa, que legal, olha só que palavra bonita, olha só que mensagem bonita. Por isso que nós incentivamos muito você a ler a Bíblia
e estudar a Bíblia. Então assim, essa é uma das coisas que, cara, você vai me ouvir bater muito nessa tecla. Estude, leia e estude, leia e estude. Porque se você não tiver discernimento da palavra de Deus, você não tem discernimento da voz de Deus. Você não conhece a voz de Deus, querido, se você não lê a palavra de Deus. Você vai ficar sempre refém de alguém que fale algo por você, ou algo para você. Então assim, não é isso que eu quero te desenvolver, não quero te ajudar a viver isso. Eu quero te ajudar, queridos, a você entender essa palavra, ler essa palavra, discernir essa palavra e então ouvir a Deus. Essa é a minha missão. Amados, como eu disse, né, muitas vezes nós estamos ouvindo vozes que só aumentam a confusão, só aumentam, né, a angústia dentro de nós. Cara, a gente vai ouvir todo mundo, menos aquele que pode falar algo que nos mude, que nos ajude, que nos salve, nos liberte. Essas vozes representam, queridos, a estrutura espiritual da Babilônia, que tenta nos aprisionar. Então assim, existe uma estrutura espiritual, e o propósito dessa estrutura, queridos, é te deixar cativo, é te dar a sensação de liberdade, mas te fazer escravo. Tipo, é como que se você tivesse assim uma guia, que você pudesse correr daqui até a porta, mas a hora que você chegar na porta, prende, você não pode ir mais longe. E muitas pessoas vivem debaixo deste cativeiro. Queridos, Jeremias 51, versículo 7, ele diz assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Então ele estava falando que as pessoas estavam se embebedando com aquilo que a Babilônia oferecia, e por isso elas enlouqueciam. Essa batalha é contra o espírito da Babilônia, queridos, ela é constante. O tempo todo vai estar ali, ó, na tua mente, batalhando na tua mente, de que você não é, de que você não presta, de que você não serve, de que você não consegue. Sabe, isso é constante, queridos. Quantas pessoas desanimam, quantas pessoas paralisam, quantas pessoas mudam a direção, queridos, porque deram ouvidos às vozes da Babilônia e deixaram de ouvir a Deus. Então isso acontece muito, muito, queridos. Então, amados, como nós lemos lá em Apocalipse 18, versículo 4, ele nos chama a sair. Preste atenção ao que ele está dizendo. Apocalipse 18, 1, 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Olha, preste atenção, queridos, isso é forte. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu. Ouvi outra voz do céu. Então, queridos, preste atenção. Ele está discernindo uma outra voz aqui, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Queridos, quem que é povo de Deus aqui? Ninguém. Vou perguntar de volta: quem é povo de Deus aqui? Nós, queridos. Eu e você. Você é povo de Deus, amém? Amém, você é povo de Deus. Ele está falando para você, queridos. Ele está dizendo aqui que, caiu a grande Babilônia e se tornou morada do quê? De demônios, de covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Ou seja, queridos, este é o lugar que quer te fazer cativo. Este é o lugar que quer que você fique escravo, dependente. Este é o lugar, queridos, que tem preparado para aqueles que bebem do seu vinho, que se alimentam da sua prostituição. E olha o que Deus está falando, porque o profeta aqui está dizendo, queridos: ouvi outra voz do céu. Ou seja, queridos,
Deus está falando agora para o povo dele, como falou naquele tempo, dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Saia desse lugar de cativeiro, saia desse lugar de embriaguez, saia desse lugar de pecado, porque este lugar de pecado, queridos, faz com que o céu se torne um céu de ferro sobre a sua cabeça, aonde a tua oração não chega a Deus, e aonde, queridos, você não tem discernimento para ouvir a voz de Deus, você não consegue ouvir essa voz não chega até você. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente precisa se movimentar para que essa voz chegue até a mim, até você. Então, queridos, ele fala assim: não sejam cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Este é um povo flagelado, e chegará o dia do flagelo. Chegará o dia onde a mão do Senhor pesará. E, queridos, e Deus está falando para o povo dele: se retire deste lugar, saia deste lugar. Ouça a minha voz e saia daí, porque vai chegar assim o dia onde a mão do Senhor irá pesar, queridos. Então, amados, para vencer nós precisamos identificar essas vozes que tentam nos confundir. Aí começa o segredo da gente aprender a ouvir a voz de Deus. Primeiro, ele fala, né, Daniel, coloca lá para mim de novo, Daniel 2, né, que a gente está lendo, Daniel 2, versículo 1. Deixa eu pôr aqui também, deixar aberto para mim aqui. Ali, Daniel 2, deixa eu pegar aqui para frente, isso. Aqui. Daniel capítulo 2, versículo 1, diz assim, cadê? Aqui. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos. Essa é a primeira voz. O que isso representa? Queridos, era muito comum na Babilônia, queridos, eles consultarem os magos, ou seja, consultar, né, falsas direções, astrologia. No original, a palavra para magos aqui pode se referir a astrólogos, aqueles que buscam palavras nas estrelas, das estrelas. A Babilônia foi o berço da astrologia. Qualquer voz que tente determinar o nosso destino, queridos, ele contrariando a vontade revelada de Deus, age como essa voz. Muitas vezes, queridos, eu tô fora dessa, e você também, amém, queridos? Você também está fora dessa. Mas às vezes muitas pessoas, queridos, estão buscando, queridos, respostas em simbologia. E amados, é totalmente contra aquilo que Deus pede para mim e você fazer, né? A Bíblia diz assim que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas eu confio no Senhor. Eu não sei você, mas eu confio no Senhor. Amém, queridos? E você também. Você também precisa confiar no Senhor. Então, assim, queridos, tem muitas coisas que às vezes vêm para confundir. E qualquer coisa que venha trazer direção para você, que não seja baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus, queridos, provavelmente é uma voz estranha. E você tem que se cuidar. Tem que cuidar. Então, assim, qualquer coisa que venha determinar o teu destino, contrariando a vontade revelada de Deus, ela age como uma voz, né? A voz dos magos. Então, em Atos 14, 12 e 16, queridos, nós vemos lá em Atos a cultura daquele povo. E eles estavam imersos nessas crenças, confundindo até mesmo, queridos, os servos de Deus. Muitas vezes, queridos, o próprio povo de Deus cai nesse tipo de cilada. Aí vamos ler lá, Atos 14, versículo 12 e 16. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo chamavam Mercúrio. Quem era Barnabé e quem era Paulo? Vocês respondem apóstolos de Cristo, tá bom? Quem era Barnabé e quem era Paulo? Apóstolos de Cristo, glória a Deus. Queridos, só que o povo que estava ouvindo aquela palavra através de Barnabé e através de Paulo, confundiram eles com Júpiter e Mercúrio. Aí ele diz assim: cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Então o que eles queriam fazer? Fazer sacrifícios para Paulo e Barnabé, achando que eles eram deuses que tinham descido dos céus.
é a mesma coisa que muitas vezes nós estamos fazendo, queridos, com bandas gospels, com pastores gospels, queridos, com igrejas gospel aí. Muitas vezes, queridos, o crente tem engrandecido, né, uma banda ou alguém, uma pessoa específica ali, e tem feito sacrifícios a essas pessoas. A gente vai nessa linha muitas vezes. Então, queridos, a gente tem que cuidar, porque isso, quando você se encanta, quando você se coloca numa posição assim, cara, de, sabe, exaltar a idolatria. Uma coisa, queridos, é eu admirar, uma coisa é eu honrar, outra coisa é quando eu faço de alguém meu Deus. É diferente. E muitas vezes nós fazemos isso, sendo crentes, sendo da igreja. Isso, cara, é uma, né, digamos assim, é algo grandioso nas mãos de Satanás, para fazer os céus se tornarem de ferro na tua frente, em cima de você. Deixa eu... Então, amados, eu preciso discernir isso, tá? Vamos continuar ali. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Eles falam: ei, parem, o que vocês estão fazendo? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Queridos, Paulo e Barnabé estão dizendo: ei, pare, cara, não sou Deus não, não sou Deus não, pare de olhar para cá, olhe para cima, olhe para Jesus. O que eu tenho falado a culto após culto? Ei, irmão, não sou melhor que você não, sou tão pecador quanto você, sou tão carente do Senhor quanto você, sou tão necessitado da presença de Jesus Cristo quanto você, e se eu não buscar Jesus, queridos, eu não tenho respostas dos céus. Se eu não me instigar ou trabalhar, vamos usar essa palavra, trabalhar para que isso seja uma realidade no meu dia a dia, queridos, não cai do céu, irmão. Eu tenho que me exercitar, eu tenho que fazer as coisas acontecerem, né? Às vezes a gente investe tanto em algumas coisas nas nossas vidas, mas a gente deixa de investir naquilo que é essencial para o nosso espírito. Nós temos tempo para todas as coisas, mesmo menos para investir tempo em nosso espírito, em nossa comunhão com o Senhor. Queridos, por que os bares estão mais cheios que as igrejas? Por que uma festa de sexta-feira enche mais o boteco do que um culto de domingo? Já parou para perguntar? Será que essas pessoas não estão dando mais ouvidos, queridos, às vozes da Babilônia do que à voz do Senhor na vida dela? Preste atenção nisso. Aí a gente tem a voz dos encantadores, segunda voz. O que é a voz dos encantadores aqui, queridos? Isso aqui significa necromancia. O que é necromancia? É voz do oculto, voz do passado, ou seja, é consulta aos mortos. E isso era uma prática, queridos, na Babilônia, e isso é abominável a Deus. Então, cara, quando isso acontece, os céus se fecham. O rei Saul, desesperado por não ouvir a voz de Deus, ele buscou um médium. Ele foi num médium: ei, fala para Samuel falar comigo de volta. Diz, tipo, estou consultando um morto. Queridos, isso é abominável ao Senhor. E eu preciso prestar atenção no que diz aqui 1 Samuel 28, 6, 7. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Ou seja, os céus estavam fechados para Saul, porque Saul estava no pecado. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulta. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu-se outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Olha só, queridos. Só que preste atenção, ele deu uma disfarçadinha, né, para que ninguém reconhecesse a ele. Ele falou: não, ninguém pode saber que eu estou fazendo isso. E muitas vezes nós estamos caindo nessas ciladas, né? Ninguém pode saber, mas Deus sabe, irmão.
Deus sabe. Eu vou dar uma disfarçadinha aqui para ninguém saber que eu sou da igreja, mas Deus sabe. Deus sabe que eu estou buscando. Deus sabe quem eu estou buscando. E muitas vezes nós estamos buscando respostas, queridos, nas vozes de mortos, sendo que eu tenho alguém que ressuscitou e vive, está do meu lado, disponível para falar comigo, querido, dia e noite. Vocês conseguem entender isso? Tem alguém que vive e está disposto para falar com você hoje. E muitas vezes nós estamos nos esforçando para ouvir a voz de mortos. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor, essa palavra é pesada, mas se você quer se preparar para uma guerra, então esteja preparado para o pesado do Senhor. Amém, queridos? Amém? Guerreiro do Senhor, queridos, ele aprende a lutar. Ele tem que saber lutar. Ai, tá doendo aqui, cara, levanta e caminha, irmão. O inferno não quer nem saber se está doendo ou se vai doer, se nada. Ele vai te dando e vai te agradando, vai te confundindo. Quando você vê, queridos, ele cobra a conta. E a conta é pesada. Então, irmãos, estejam preparados. Ah, tá pesado, tá cansado, tá difícil. Cara, se levanta e luta. Se levanta e luta. Essa é a palavra para você essa noite. Tá pesado? Levanta e lute. Continue. Porque, queridos, é o que vai te manter de pé, não tem outra alternativa. Ou então senta e ouve as vozes da Babilônia, mas isso vai te levar para o cativo de volta. Te leva para o lugar de onde você saiu. E, cara, não se engane que você fica melhor saindo da igreja. Não se engane com isso. Isso não é uma verdade. Você sabe que isso não é verdade. O que te faz caminhar com Deus, queridos, é você estar em comunhão com Deus. E não é a comunhão, não acontece aqui na igreja, amém, queridos? A comunhão não é aqui agora, tipo, eu vou na igreja domingo, tá tudo bem. Não, queridos, a tua comunhão é de segunda a sexta, na tua casa. Na igreja você vem adorar o Senhor. A igreja precisa adorar o Senhor, queridos. A tua comunhão é lá na tua casa. O teu culto é lá na tua casa. A tua igreja é lá na tua casa. É lá que você manifesta os frutos do Espírito. É lá que você diz quem você é de verdade. É lá, queridos, que você mostra a tua verdadeira cara. E às vezes tem muito crente bom dentro da igreja, queridos, mas tem uns demônios dentro de casa que é impressionante. Tem que se libertar, irmão. É forte, é pesado, mas é verdade. Amém? Então, muitas vezes sem perceber, nós ouvimos vozes de derrota, medo, de ansiedade que ecoam de gerações passadas como maldições familiares disfarçadas. O que isso significa, pastor? Às vezes, queridos, o pai do pai do pai do pai foi amaldiçoado. Aí o pai do pai foi também. Aí o pai do pai foi. Aí o pai foi e o filho vai ser também. Por quê? Porque ouve a mesma voz. Minha família é assim mesmo. Minha família é só feita de fracassados. Minha família nunca deu certo. Nunca ninguém conseguiu isso na minha família. Nunca ninguém fez isso na minha casa. Nunca ninguém estudou. Nunca ninguém trabalhou. Nunca ninguém, cara, nunca ninguém. Mas não é você. Não está falando de você. Estão falando de passado. E passado fica onde, queridos? No passado. Fica para trás. Pô, ninguém fez na minha família, eu vou fazer. Ninguém nunca corrigiu essa parte na minha casa, eu vou corrigir. Eu vou fazer dar certo. Eu vou lutar para que as coisas funcionem. Muitas vezes a gente está olhando, queridos, para aquilo que o pai, a mãe fez. Olhe para o que você faz. Olhe para o que você faz, queridos. E não se preocupe com o que o pai e a mãe fez. Abençoe a vida do pai e da mãe. Honre o pai e a mãe. Só honrem, queridos. Porque a Bíblia fala sobre honra. Filhos, honrem os seus pais. E pronto. Mas, cara, caminhe para você fazer as coisas dar certo. Então, pare, queridos, de querer muitas vezes trazer esse peso e ficar consultando, porque aqui quando a gente fala de encantadores, dessa voz de encantadores, também está associado, queridos, a voz que você está ouvindo do passado, coisas que falaram um dia a teu respeito e você traz como uma verdade até os dias de hoje. Um dia alguém foi e liberou uma palavra sobre a sua vida e você traz isso como uma verdade, mas Deus já falou que tem o melhor para você, você não consegue olhar para Deus. Por quê? Porque a voz dele é mais difícil de se ouvir. A voz de alguém que chega na tua cara e fala, porque é isso, você está vendo a pessoa, mas você acredita em quem, queridos? Quem que é o teu Deus? Quem é o teu Deus?
É a pessoa que está te amaldiçoando ou é o Deus do céu que está te abençoando? Quem que é o teu Deus, queridos? É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor nosso Deus. Ele é o teu Deus. Então, amados, parem de dar ouvido para quem não pode falar no seu ouvido. Parem de ouvir coisas, queridos, que, não agregam. Não agregam. Eu excluí minha conta do TikTok e minha conta do X. Mas por quê, pastor? Porque, queridos, eu estava mais me alimentando de besteira do que coisa que edifica. Falei, isso não presta. Paguei. Tenho minha conta do Instagram, mas se eu entender que em algum momento isso aqui também deixou de me edificar, ou perdeu o propósito pela qual ela serve para mim, conta de Instagram e Facebook para mim é evangelismo, queridos. Eu coloco uma outra coisa lá a respeito, tipo, convívio familiar e tal, mas meu objetivo através do Instagram e Facebook é evangelismo. Você pode entrar nas minhas contas, você sempre vai ver que eles têm uma mensagem, tem alguém falando, Deus é isso, Deus é aquilo, Jesus salve, tal. Esse é o foco. Agora sim, cara, eu fui excluir, por quê? Porque ela estava se tornando uma voz amaldiçoadora. Uma voz que, em vez de agregar, estava rompendo, estava trazendo para dentro da minha mente coisas que não são legais. E às vezes, queridos, você está lá no TikTok, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Cara, quando você passou um dia vendo o videozinho do TikTok. E a Bíblia? A gente tem que parar, queridos, de dar mais crédito às vozes do diabo do que a crédito à voz de Deus. A gente tem que parar com isso. Sabe, não é na próxima segunda, é hoje, domingo, amém, queridos? Não, amanhã eu começo, é agora, é já. Muitas vezes a gente fala, amanhã eu vou parar. Não, cara, você já parou, é agora. É a partir de agora que vai funcionar. Aí a terceira voz é a voz dos feiticeiros. Deixa eu ver o horário. O que significa a voz de feiticeiros? Voz de manipulação, voz de rebelião. Feitiçaria é buscar o sobrenatural por caminhos que não são de Deus. Isso é feitiçaria. É quando você tenta acessar o sobrenatural de Deus sem Deus. Amém, queridos? Isso é feitiçaria. Resume nisso, tá? Então, assim, quando você faz isso, queridos, você está se rebelando contra Deus e contra a palavra de Deus. E Samuel disse algo a Saul, lá em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ei, amados, preste atenção no final deste versículo. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti. Você entende, queridos, que sempre há uma consequência? Amém, queridos? Sempre haverá uma consequência. Toda escolha gera um resultado. Toda. Muitas vezes a gente fala, é o inimigo. Não é o inimigo não, irmão. Muitas vezes é falta de responsabilidade, falta de atitude, falta de postura. Porque o diabo está investindo contra a minha vida. Não, irmão. Será que não é você que está investindo contra a sua própria vida e está colocando um culpado? Isso é manipulação. É o que a Bíblia está falando, rebelião e manipulação. Manipuladores são aquelas pessoas que não assumem a sua própria responsabilidade, e daí querem achar uma maneira de justificar algo, queridos, que não tem justificativa. Assume o erro, pede perdão para Deus, se converte. É a verdade. Palavra pesada, queridos, mas é a verdade. E a gente precisa olhar para a palavra de Deus com olhos, queridos, de quem quer aprender a palavra de Deus. Porque se eu leio a palavra de Deus ela me exorta. A palavra de Deus vai trazer exortação, ela vai trazer para mim alinhamento, ela vai trazer para mim correção, direção. Traz paz, alegria, amor, traz. Mas antes disso ela vai trazer uma correção. Ela vai te corrigir, ela vai te colocar nos eixos. Esse é o evangelho de Cristo, queridos. Esse é o evangelho do Senhor. Então, amados, a feitiçaria está listada entre as obras da carne, que nos impede de herdar o reino de Deus. Olha, amados, isso era falado no Velho Testamento e é falado no Novo Testamento. Gálatas 5, 19 e 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas.
Aí ele começa: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Ou seja, ele está falando: eu já te disse uma vez, vou falar mais uma vez: não herdarão o reino de Deus aqueles que os praticam. Queridos, a palavra é forte, irmãos, mas Deus nos alerta e nos ensina e nos dá direção. Ele está falando assim: cara, às vezes a gente vai passar o tempo todo, de culto a culto, né? De domingo a domingo, pegando culto na igreja, e vai chegar naquele dia diante do Senhor, o Senhor vai falar para mim, falar: aparte-se de mim porque eu não te conheço. E por que Deus diria isso para mim e para você, queridos? Porque provavelmente essas obras da carne são conhecidas em nós. Pesado, né, gente? Forte. Então assim, eu preciso olhar para isso aqui, eu preciso fazer uma lista das quais ainda, né, tenho domínio, tenho controle sobre a minha vida, fazer um tiquezinho do lado e buscar em Deus como eu venço essas batalhas. Como eu venço essas batalhas? Porque muitas vezes a gente olha lá para o cara, né, vamos usar ali o exemplo, para a pessoa que está se prostituindo, essa não vai para o céu, mas ele fala ali também: porfia, inimizade, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, também não vão herdar o reino. Ele fala assim: não herdarão o reino de Deus. Ou seja, queridos, isso aqui vai fechar as portas do céu, vai fechar, né, vai criar um teto de ferro sobre você, aonde te impede de ouvir a voz de Deus. Pessoas que conseguem manifestar isso aqui não ouvem a voz de Deus, elas sempre estão debaixo da sua carnalidade, das suas emoções, e não conseguem. Então, queridos, muitas vezes a gente está se declarando ali toda a santidade: eu sou santo, porque eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, e Deus está falando com você: pare, dobra teu joelho, entrega isso diante de mim, se arrependa, se corrija, se conserta. E a gente: não, porque eu sou da igreja, porque eu pego escala, é porque eu sirvo. Queridos, Deus não está nem um pouco interessado em quantas escalas você foi pegar. Não está, mano. Mas Deus está interessado o quanto você renunciou para se aproximar dele e ouvir a voz dele. O quanto você abriu mão das tuas vontades, o quanto você abriu mão das coisas terrenas, das coisas, queridos, que você está acostumado a fazer para ir ouvir a voz dele. É isso que importa para Deus. Não que cuidar das coisas de Deus não seja importante. São tão importantes quanto. Mas não é isso que vai fazer você ouvir a voz de Deus ou não. Aí a gente tem a voz dos caldeus, que é a última voz. O que significa a voz dos caldeus? É voz do passado, voz pessoal, do passado pessoal, é limitação. Então, Ur dos caldeus foi a terra de Abraão. E essas são as vozes do nosso passado que tentam minar a nossa fé, queridos, nos impedindo de viver os propósitos proféticos de Deus para hoje, para amanhã. Ficar preso ao passado nos cega para o futuro glorioso que Deus tem. Ei, irmãos, aconteceu, deu mal, deu ruim, foi difícil, foi, doeu, mano, vira essa página e segue em frente. Vira essa página e segue em frente. Porque enquanto a gente fica preso ao passado, queridos, nós estamos aonde? Preso ao passado. Quem está preso ao passado não consegue viver presente e futuro. Quem fica preso ao passado, queridos, não consegue viver o hoje de Deus. Vive o ontem. E os teus dias viram sempre ontem. E você precisa romper isso, vencer. Ah, pastor, mas foi difícil, doeu, machucou. Nossa, cara, foi sinistro. Mas, irmãos, está na hora de a gente falar assim: ei, passado, chega, você não me acompanha mais, vai ficar para trás. Já era para mim. Então, assim, queridos, elas tentam minar a nossa fé. Todas essas vozes, elas são limitadas e operam pelo engano, operam nos enganando. Nenhuma delas pode revelar o sonho de Nabucodonosor. Nenhuma delas, queridos, pode chegar e trazer uma tradução sobre aquilo que Nabucodonosor estava vivendo. Quando nós damos ouvidos a elas, nós atraímos morte.
Toda vez que você dá ouvidos a essas vozes, queridos, sobre a sua vida, sabe o que acontece? Você atrai morte para os teus sonhos, para os propósitos de Deus sobre a tua vida. Então assim, você traz morte, queridos, para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Quando a gente lê lá Daniel 2, versículo 12 e 13, então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Então, queridos, o que ele falou assim, ó, tipo, mata tudo, mata todos esses que estão falando, porque já que não consegue, né, me responder, ou seja, ele estava buscando resposta no lugar que não poderiam responder ele, né, aí ele toma uma atitude, mata todo mundo, ou seja, ele também estava nessa mesma condição de morte. Então, queridos, sai um decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos, mas Daniel não falou nada, mas ele também era tido como um sábio, mas ele não falou nada. Aí, queridos, nós entramos no terceiro e último ponto dessa ministração, a oração que silencia o ruído, ou seja, a oração que ele silencia a voz da Babilônia. Amados, qual é a oração que silencia a voz da Babilônia? Simples. Nossa, é tão simples, queridos. Qual foi a resposta de Daniel quando ele se deparou com isso? Mateus, eu não passei para você esse versículo, mas coloca lá Daniel 2, 17 e 18. Daniel 2, 17 ao 18. Isso. Então estavam perseguindo Daniel, né, para matá-lo. E olha o que ele fez. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ele chegou para os irmãos dele de caminhada e falou assim: cara, os caras vão tentar matar a gente. Aí o versículo 18, para que pedissem, seus companheiros, daí ele fala, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então Daniel chega para os seus amigos e fala assim: galera, ó, o negócio é o seguinte, né, o bagulho ficou estreito, os caras vão tentar matar nós, vamos fazer o seguinte, vamos pedir, ele fala, pedissem, né, misericórdia a Deus. Só, queridos, essa palavra pedissem, ela é uma palavra original da língua aramaica, e ela tem um significado, e ela carrega o sentido de perguntar a Deus. Ou seja, neste contexto aqui, quando você lê pedissem, você está lendo assim: pergunte a Deus, pergunte a Deus. Ou seja, queridos, Daniel sabia que podia perguntar a Deus. Por quê? Porque este é um princípio. A Bíblia diz: quem me buscar, me achará. Aqueles que me buscam, me encontrarão. Então ele está falando assim, que pergunte a Deus. Ele sabe que dessa disponibilidade de Deus em respondê-lo. Então nós podemos perguntar a Deus sobre nossas angústias, nós podemos perguntar a Deus sobre as nossas dúvidas, o porquê da sua aparente demora. Será que a gente pode perguntar assim também? Deus, por que o Senhor está demorando tanto? Por que não mudou esse cenário ainda na minha vida? Por que eu oro e as coisas não acontecem? Queridos, Salmo 13:1 diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Irmãos, tem uma diferença aqui. Existem duas maneiras de perguntar a Deus. Uma delas é você mostrar para Deus, queridos, a tua vontade de querer a resposta dele, o teu desejo. Outra é uma pergunta de murmuração. Mas por que, Senhor, que o Senhor está fazendo isso na minha vida? É uma pergunta diferente. Queridos, essa aqui, Salmos 13:1, não é uma pergunta de murmuração, mas é um clamor sincero de alguém que busca entender a vontade e o tempo de Deus. Senhor, eu não entendo o teu tempo. Senhor, eu não compreendo as coisas que acontecem comigo. Senhor, eu não consigo dar respostas a respeito de tudo isso que eu estou vivendo. Até quando, Senhor? Até quando eu terei que passar por isso? Então eu estou colocando para Deus, queridos, o meu coração, estou abrindo para Deus o meu coração e perguntando para Deus: Senhor,
me dá um norte, me dá uma direção. Queridos, essa não, como eu disse, não é uma pergunta de murmuração. E se você for lá para o profeta Abacuque e ler o livro de Abacuque, você vai entender que existem 3 momentos nesse livro. Um deles, tipo, é ele perguntando assim: poxa, eu não consigo entender por que esses caras estão se dando tão bem e a gente aqui, pô, tudo, né, se ferrando. Resumindo, aí depois ele coloca assim: mas mesmo assim, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, eu confiarei no Senhor. Aí a terceira parte dela é Deus respondendo. Então assim, ele coloca, ele fala assim, ele se pergunta, ele fala: Senhor, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo? Mas independente da resposta aqui, Senhor, eu confio em Ti. Eu acredito, eu sei que o Senhor está no controle. E o Senhor vem e responde. Então, se você nunca leu o livro de Abacuque, leia, pega a sua semana para fazer uma leitura. Amados, existe uma diferença crucial entre perguntar com um coração sincero e questionar com rebeldia ou murmuração. Buscar entender a vontade e tempo de Deus. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se e praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Queridos, ele está tentando entender o que está acontecendo. Aí a gente vê outra oração. Números 14:3. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não, não seria melhor então voltarmos para o Egito? 2 perguntas com um propósito diferente. E às vezes, queridos, nós estamos fazendo as perguntas erradas para o Senhor. Muitas vezes, queridos, a Bíblia fala algo assim: não ganheis porque não sabeis pedir. Já entenderam isso, gente? Muitas vezes você está orando, mas não recebe resposta. Por quê? Porque você não sabe como responder, como perguntar. A tua motivação é errada na pergunta. Senhor, por que a minha bênção não chega? Mas você está mais interessado na bênção ou naquele que abençoa? Muitas vezes a gente se move dessa maneira. A gente quer a bênção, mas não queremos um relacionamento com o abençoador. Não queremos o convívio com o abençoador. A gente sabe que ele pode fazer, que ele pode cuidar, pode mudar, pode transformar. A gente só não quer ter tempo com ele, né? É como que se ele fosse o gênio da lâmpada. Eu já falei isso, né? O gênio da lâmpada, né? Vou esfregar a lâmpadazinha e vai sair o gênio lá dentro e vai falar: quais são os teus 3 pedidos? Queridos, Deus não é gênio da lâmpada. Ele não vai atender os nossos pedidos só porque a gente quer que sejam atendidos. Ele não vai responder as tuas orações só porque você deseja que seja. Ele vai responder, queridos, quando ele identificar esse coração. Quando ele olhar para você e falar assim: agora sim ele me busca pelo propósito correto. Agora sim ele está atrás de mim por causa do propósito correto, do objetivo correto. Quando perguntamos a Deus com sinceridade, como Davi, mesmo em meio à dor, querido, você pode estar passando por um momento de dor. Se o teu coração é sincero, é um coração humilde, queridos, você vai chegar diante de Deus e Deus vai ouvir sua voz, e Deus vai falar com você, Deus vai te responder. Então, irmãos, mesmo em meio à dor, nós demonstrarmos confiança exclusiva nele, nós abrimos espaço para a sua voz. Quando você falar com Deus, crendo que Ele vai te responder, e crendo que independente da resposta Ele continua sendo o teu Deus, pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Pode ter certeza disso. Amém, queridos? Vocês estão aqui ainda? Amém, glória a Deus. Salmos 22, 1-3 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Olha só como ele fecha essa oração. Ele está falando com Deus, está falando: ó Senhor, está enxergando tudo que está acontecendo? Está tenso, está difícil, mas Senhor, tu és santo, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. O louvor pode vir para cá já. Eu vou te adorar. Independente da resposta, eu vou te adorar.
Independente do cenário, eu vou te adorar. Cara, muitas vezes as coisas não são difíceis, nós fazemos elas serem. Muitas vezes as coisas não são complicadas, nós fazemos elas serem. Então nós nos esforçamos muito, queridos, para ouvir a voz da Babilônia. E nós não nos esforçamos da mesma maneira para ouvir a voz de Deus. E esse cenário precisa mudar. Isso tem que ser diferente para nós. Queridos, mesmo em suas perguntas, Davi reconhece a santidade de Deus e ele quer conhecer o coração do Pai. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você quer ouvir a voz de Deus? Será que você deseja ouvir a voz de Deus? Será que você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar para você? Se você falasse para Deus hoje, chegasse diante dele assim: Deus, me julga, qual seria a sentença? Isso é uma palavra que é é algo que nós temos que pensar, queridos. Por quê? Porque ainda dá tempo de corrigir, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de fazer as coisas certas, ainda dá tempo, queridos, de se aproximar do Senhor, de adorar o Senhor, de assim como Davi estava ali com o coração todo angustiado, estava num momento difícil da vida dele, mas aí ele fala assim: ó, tu és santo, tu és entronizado em meus louvores. Então, queridos, Deus, Ele está entronizado em meus louvores. A Bíblia diz que se dois se reunirem em nome do Senhor Jesus, Jesus se faz presente nesse lugar. A minha pergunta para você é o seguinte: você quer esse relacionamento com Ele? Você quer essa experiência com Ele? Porque se você quer, fale com Ele, fale para Ele. Porque, queridos, a oração é sua com Ele, é você quem ouve a voz dele. De novo eu te pergunto, quer ouvir a voz de Deus? Porque se você quer ouvir a voz de Deus, comece a andar em direção a Ele, comece a conversar com Ele, comece a falar com o Senhor, comece a abrir teu coração e mostrar para o Senhor a verdade. Queridos, a gente não consegue manipular Deus, é diferente de pessoas. Eu consigo chegar para alguém e mascarar um quadro, mas Deus não. Eu consigo chegar para Deus e dizer um monte de inverdades, e Deus vai saber que eu estou mentindo. Deus sabe. Mas eu posso chegar para alguém e falar um monte de inverdades. Eu posso chegar para Simone e contar um monte de mentira para ela, ela vai acreditar em mim. Por quê? Porque eu sou o marido dela. Mas para Deus não consigo. Então, queridos, o que eu preciso é ser verdadeiro com o Senhor. Ser de verdade. Colocar para Deus: Pai, está doendo e está doendo muito. Eu não sei o que fazer, eu não consigo fazer. Mas mesmo que esse cenário não mude, Senhor, o Senhor continua sendo meu Deus. Mesmo que esse cenário seja igual amanhã, o Senhor continua sendo meu Deus. Talvez, queridos, o cenário seja desastroso para você. Talvez a condição que você se encontra seja realmente uma condição desesperadora. Assim como pode ser que não, pode ser que você esteja mais de boa, mais tranquilão. E esse também é um perigo muitas vezes, porque a gente às vezes acredita estar de boa. E muitas vezes, queridos, eu ouço as pessoas falando: não, estou bem longe de Deus, bem longe do Senhor, bem longe da vontade do Senhor, bem longe do propósito de Deus na minha vida. Mas se eu perguntar, eu estou bem. Queridos, não tem como estar bem longe de Deus. Não tem. Eu já estive durante anos longe de Deus. 21 deles, queridos, eu vivi assim uma história que eu não desejo para ninguém. Talvez você nunca tenha tido a experiência que eu tive com a vida amaldiçoada, a vida desgraçada que eu tive. Mas ela foi desgraçada, não é mais. Ela foi amaldiçoada, hoje não é mais. Eu estava falando com a Simone ontem, hoje de manhã eu falei para a Simone. A Simone, eu conheci ela com 18 anos. Ela caminhou durante 15 anos do meu lado, convivendo comigo, usando drogas. Mas ela já caminha há 13, a gente está indo para 14 anos do meu lado, em sobriedade. Então ela caminhou 15 anos do meu lado na maldição, fazem 14 que ela está na bênção. E eu falei para ela assim: a gente vai viver muito mais anos juntos na bênção do que a gente viveu na maldição. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Se eu tivesse desistido na primeira vez que apertou o meu sapato,
eu não estaria falando isso para ela hoje. Se eu tivesse desistido da primeira vez que eu fui traído, eu não estaria falando isso para ela hoje. Na primeira vez que eu cansei, eu não estaria falando isso para ela hoje. Se eu tivesse desistido dos primeiros problemas que aconteceram na minha caminhada com Cristo, eu não estaria falando isso para ela hoje, porque eu estaria de novo afundado na lama. Eu ia falar outra palavra, mas ainda bem que veio a tempo. Lama. Glória a Deus por isso. Eu estaria afundado na lama que eu nadei durante 21 anos da minha vida. O lamaçal. E é pior do que as porcarias dos porcos, porque foi lá nesse lugar que eu estava. Mas um dia Deus estendeu a mão para mim e falou assim: filho, quer? Volta, sai, vem. Então, sabe, muitas vezes a gente acha assim, cara, que algo incrível tem que acontecer para que eu acredite em Deus. O algo incrível que tinha que acontecer, que está acontecendo hoje aqui neste culto para você, é Deus falando a palavra dele para você. Isso é incrível. Isso é o algo mais incrível que pode acontecer para você nesse tempo. É você ouvir a palavra de Deus e ouvir a verdade da palavra de Deus, queridos. Nada para vir massagear tua vaidade, teu ego e teu orgulho. Não é para massagear, é para falar a verdade. E a verdade é que o lixo, ele nos consome. O pecado, ele nos consome de uma maneira que nos afasta cada dia mais de Deus e te leva cada dia mais para longe dele, e faz você deixar de ouvir a voz do Senhor, e você passa a ouvir, queridos, as vozes da Babilônia no teu ouvido, e muitas vezes você acredita que essa voz é a voz de Deus, mas não é. Não é. Eu comecei esse culto falando: a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é majestosa, e Ele anseia por falar comigo, Ele anseia por falar com você. No entanto, irmãos, vivemos numa Babilônia de ruídos que tentam nos confundir, que tentam silenciar a direção que o Senhor deseja dar para mim e para você. A oração que Daniel e seus amigos fizeram, uma oração de perguntar a Deus. Então pergunte a Deus. Comece a perguntar a Deus. Comece a conversar com Deus. Mas vá diante de Deus com um coração humilde, com alguém que depende do Senhor. Queridos, um coração humilde, um coração dependente, e eu perguntar a Deus, Ele tem o poder de calar, queridos, a voz do magos, a voz dos encantamentos, a voz da feitiçaria, a voz dos caldeus. Ela demonstra que nossa confiança não está nas soluções que o mundo pode te dar, mas ela está unicamente no Senhor. Muitas vezes, queridos, nós nos colocamos mais confiantes do que aquilo que o mundo pode nos oferecer, mas Deus te chama para confiar nele, para acreditar nele, para depender dele. Quando a resposta de Deus veio a Daniel, todas as vozes da Babilônia se calaram, e a grandeza do Senhor, ela foi exaltada. Assim como a resposta de Deus livrou Daniel e seus amigos da morte, a sua voz em nossas vidas hoje pode cancelar, queridos, qualquer sentença contrária, qualquer sentença liberada sobre a sua vida, queridos. A voz de Deus anula ela neste momento, em nome de Jesus, amém. A voz de Deus pode trazer vida onde há morte. A voz de Deus pode trazer clareza onde há confusão. A voz de Deus traz vitória onde há derrota. E é isso que Deus deseja te dar, queridos: vitória diante das suas lutas, a vitória diante de tudo aquilo que você tem travado. Então eu te convido a identificar, queridos, a identificar as vozes da Babilônia que tem tentado te distrair ou te desviar. Eu convido você a se comprometer a uma vida de oração que busca, acima de tudo, ouvir a voz de Deus. Gaste tempo, invista tempo em orar e ouvir a voz de Deus. Invista tempo em ler a palavra, orar e ouvir a voz de Deus. Pratique a oração, queridos.
de perguntar a Deus com sinceridade, confiança, um coração aberto para ouvir, para obedecer. Quando você receber direção dos céus, esteja pronto para obedecer. Porque se Deus está falando ao teu coração, se Deus está usando a boca do teu pastor para falar com você, queridos, Deus está chamando a tua atenção. E como eu disse para você, queridos, essas palavras estão me moendo, elas estão me quebrando. Deus vem e aperta, mas de uma maneira assim, cara, que eu saio constrangido de cada vez que eu sento para escrever a palavra que Deus deseja escrever para esse tempo. Saio constrangido, quebrado, me prostrando diante da presença do Senhor, me humilhando diante do Senhor, me quebrantando de coração, me derramando em lágrimas. Por quê, queridos? Porque a palavra está falando muito forte ao meu coração. E eu desejo que, assim como tem falado comigo, fale com você. Assim como tem ministrado o meu coração, ministre o seu. Não importa quão alto seja o ruído ao seu redor, não importa o volume da voz, queridos, que está gritando ao teu redor, a voz do Senhor é mais poderosa, a voz de Deus é mais poderosa, e a voz de Deus silencia todas as outras vozes ao seu redor. Então, amados, sintonize a voz dele ao seu coração, pergunte a ele, ele te responderá, e a sua voz trará a transformação que você precisa, a sua voz trará a direção que você precisa. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Se coloca de pé. Deus está nos chamando para ouvir a voz dele. Deus está chacoalhando a nossa estrutura. Deus está mexendo forte em nós. O Senhor falou assim: ei, vão permanecer. Vão permanecer. A Bíblia fala que Jesus Cristo estava diante de um monte. Estava em um monte, ministrando uma multidão. Aí a Bíblia diz que quando ele começou a falar palavras pesadas, palavras de exortação, uma multidão que se agradava em seguir Jesus, uma multidão que se alegrava pelos sinais, pelas maravilhas, pelos milagres, falou: duras palavras esse homem tem, não dá mais para a gente seguir ele. E a multidão se afastou. Uma multidão de pessoas deixou de seguir Jesus Cristo. E então Jesus chega para os seus discípulos: e vocês também irão com eles? Aí então Pedrão chega para Jesus: para onde iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então para onde iremos, igreja? Para onde iremos, Bola de Neve, Rio Branco do Sul? Para onde iremos, povo do Senhor, se só Deus tem as palavras de vida eterna? Se só o Senhor tem as palavras que nos levam à salvação? Que só o Senhor nos coloca, queridos, diante da vontade dEle, diante da presença dEle. Amado Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, Deus, vem vindo, Pai, de encontro ao coração de cada filho teu aqui, Pai. Ó, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, que todo tapão que impede os ouvidos dos meus irmãos de ouvir a sua voz, eles caiam por terra agora, Deus, no nome santo de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que todo teto de bronze, todo teto de ferro, Pai, seja quebrado agora, Pai, pela Tua palavra, pela força da Tua palavra, Pai, pela força da Tua voz, elas caiam por terra. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que toda a voz da Babilônia seja calada agora, Pai, toda a voz do inferno sobre a mente dos meus irmãos, sobre o coração dos meus irmãos, ela seja anulada, ela seja quebrada agora. Amado Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que cada pessoa nessa casa, cada pessoa nesse lugar tenha, Pai, a sensibilidade de ouvir a sua voz, de ouvir a voz do Senhor. Adore o Senhor, querido. Conduza-nos, Deus.
santo, santo, santo Deus. Eu declaro, Pai, toda a voz do inferno, Pai, calada. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, se você deseja hoje, essa noite, dar um passo de fé e entregar a sua vida a Jesus e falar: Jesus, minha vida é sua, conduza os meus passos. Eu quero te convidar a repetir uma oração em voz alta. A Bíblia diz que se você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz por você, e se você confessa com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você é salvo. Há uma promessa da salvação sobre a sua vida. E eu quero declarar essa palavra contigo. Se você quiser dar esse passo de fé, entregando a sua vida a Jesus Cristo, declarando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida, repete uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. Eu creio Eu creio que Tu és o Filho de Deus que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu naquela cruz por mim. que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E essa noite, E Senhor, esta noite, Senhor, eu declaro: eu declaro: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador Tu és o Salvador da minha vida. da minha vida. Escreve o meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e me ajuda me ajuda a viver a viver a Tua vontade. Tua vontade. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por todos que aqui estão, por todos aqueles que fazem essa oração neste momento. Em nome de Jesus, que o Senhor manifeste a Tua graça, Teu poder, Tua glória sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor testifique a Tua palavra ao coração de cada um e que o Senhor dê as experiências deles. E no nome de Jesus, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita sobre a vida de cada um aqui, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, queridos? Aplauda bem forte o Senhor. Se você fez essa oração, se você nos visita hoje pela primeira vez, queridos, não vai embora sem passar ali no balcão das boas-vindas. Deixe teu telefone, deixe teu contato, deixe teu motivo de oração. Nós queremos orar com você. Amém? O pessoal estará indicando você ali, direcionando, tá bom? Mas não vai embora sem passar ali. Se você entender que este lugar aqui pode ser a sua casa, nós ficaremos muito felizes em recebê-lo e poder ser igreja junto contigo. Amém? Glória a Deus, queridos. Aplauda mais uma vez o Senhor. Amém. Amém. Vamos orar um Pai Nosso para a gente encerrar? Se você puder dar a mão para alguém, dá a mão para alguém perto de você aí. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Levante uma das tuas mãos, com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo, que Deus te abençoe poderosamente no nome santo de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E tenha uma semana abençoada para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Deus leve em paz, leve em segurança até a sua casa, e no nome de Jesus, que a glória do Senhor, o poder de Deus esteja sobre você. Amém?